Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de APH, atendimento pré-hospitalar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre afogamento. Afogamento que, infelizmente, é uma situação muito comum, mesmo aí em cidades onde nós temos praias, rios, lagos e, eventualmente, casas onde nós tenhamos piscina. E é muito comum também crianças afogando aí em baldes, bacias e banheiras. Tá? Então, primeiramente, a gente precisa entender o que significa aí a palavra afogamento, afogar. Tá? Esse termo significa que o indivíduo ele aspirou um líquido, tá? Externo, que não é corporal, ou por ele imergiu, porque ele imergiu ou submergiu. Qual que é a diferença de imersão e submersão? Primeira coisa aqui, ó, que a gente precisa saber. Tá? Imersão, ato ou efeito de mergulhar algo em algum líquido, seja ele qual for. No caso aqui, tá? Ele teve a imersão num lago, numa piscina, enfim. E a submersão? Submersão é quando esse indivíduo fica encoberto. Tá? Ele entrou nesse lago, ele entrou nessa água, nessa piscina, e ele ficou embaixo da água. Então a água ficou, né, encobrindo este indivíduo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Eventualmente, quando a gente pensa em afogamento, né, é mais comum as pessoas que sabem nadar se afogarem do que as pessoas que não sabem nadar. Por quê? As pessoas que sabem nadar acabam abusando, né? Às vezes bebeu, às vezes quer se mostrar para o colega, às vezes começa com algum tipo de brincadeira. E estas situações que acabam aí proporcionando, infelizmente, algum acidente e, no caso, um afogamento também. Ou acidente associado, um trauma associado aí ao afogamento ou até mesmo só o afogamento. Tá? Então, a maioria das situações que ocorrem essa situação de afogamento ocorrem em indivíduos que sabem nadar, que já sabem lidar com a água, mas acabem abusando. E há, às vezes, acidentalmente, pessoas que não sabem nadar acabam se afogando, né? Porque escorregou, porque caiu e não tinha ninguém próximo aí para socorrer. Tá bom? Então, infelizmente, ocorrem aí diversas situações onde nós temos afogamento. Tá? Então, existe um percentual bem alto aí, ó, 0,7% de todas as mortes no mundo, tá, ocorrem, são devido ao afogamento. Tá? Então, se a gente parar para pensar, o afogamento ocorre em algumas situações que às vezes ele fica subnotificado. Tem casos de enchente, inundações, tsunami, às vezes fica desproporcional ao ponto de não sabermos aí é, você fazer aí, quantificar quantas pessoas se afogaram em função desses desastres aí que a gente está falando, tá bom? Então, primeira coisa, o indivíduo ele pode se afogar em águas naturais, né? Aqui a gente tem alguns percentuais só para efeito de conhecimento. 90% das pessoas se afogam em águas naturais. Rios com correnteza, represas, né, lagoas, alguns lugares que ficaram inundados, eles vão lá. É muito jovem. Teve uma chuva, inundou ali uma determinada região, vamos lá nadar. Muito acidente, né? Cachoeiras, porque às vezes você tem aqueles pequenos lagos, córregos e praias, né? E locais que a gente chama de águas não naturais. Caixas d'água, baldes, muito comum isso com criança, gente, tá? Muito. Galerias de águas fluviais, que às vezes as pessoas caem, tá? Estão andando na rua, pisa ali naquelas tampas, né, bueiro, alguma coisa, cai ali na água fluvial e morre afogado. Muito comum em casa, piscinas e poços também, tá? E se afogar também em embarcações. O cara vai fazer um mergulho em alto mar, enfim, isso pode acontecer também. Mas como que acontece? Qual que é o mecanismo de lesão? Primeira coisa que eu tenho que pensar aqui, o indivíduo está num local onde tem água, seja aí piscina, seja aí um lago, seja aí uma cachoeira que tem um pequeno reservatório, enfim, algum local que vai ter água. Ele entrou, né? Por algum motivo, alguma situação que deu errado, tá? Pode ter passado mal, ele pode ter ingerido bebida alcoólica, ou às vezes eles realmente não sabem nadar, alguma situação, né, adversa ocorreu, fazendo com que esse indivíduo aconteça o quê? Faça a ingestão de água. Quando ele faz a ingestão de água, o que acontece? Ele vai ficar fadigado, vai ficar cansado. Tá? Muitas vezes ele está num rio, está enfrentando correnteza, está em alto mar, está tentando voltar,
Tá? Pode sofrer algum tipo de lesão, porque ele de repente pode se bater, pode bater a cabeça em algum lugar, pode bater o corpo. Tá? Tem questões relacionadas à hipotermia, ao frio, que a água começa a congelar esse indivíduo, ele pode ficar preso, enroscado em plantas, e até mesmo dependendo da situação onde ele estiver, ele perde orientação, ele não sabe para que lado ele vai. Imagine em alto mar, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, ou de repente ele está num local onde é escuro. Então, todas essas situações vão gerar o que nesse indivíduo? Pânico, medo, olha lá. Aí ele vai prender a respiração porque ele está engolindo água, está ingerindo água, entra água no nariz, entra água na boca, enfim. Ele percebe que algo está muito estranho. Então, entra em pânico, prende a respiração, vai ficar com falta de ar, consequentemente ele vai começar a afundar. Né? Por quê? Ficar se batendo diminui a flutuação, vai ficar cansado, fadigado, tentando lutar contra aquela situação, e que o que acontece? Vai entrando cada vez mais água nas vias aéreas. Tá? Entrando água nas vias aéreas, né, as areias superiores, traqueia, vai encharcando o pulmão, o que acontece aí nesse momento que esse indivíduo se afoga? Tá? Lembra que nós falamos? Obstrução das vias aéreas por afogamento. Então tem tanta água nessas vias aéreas que não permite a passagem de ar. Ok? Isso leva a uma parada respiratória que pode levar esse indivíduo a uma parada cardíaca. Esse que é o mecanismo de lesão do afogamento. Então, quando essa água entrou, pensando na fisiopatologia, essa água entrou lá nos pulmões, olha só. Vai fazer uma lavagem lá nos alvéolos. O que os alvéolos fazem, né? É ali que é feita a troca gasosa. Lá a gente tem um surfactante que não deixa colapar. Só que é tanta água que lava esses alvéolos, perde o surfactante. Ali, né, começa a ocorrer, porque existe uma lesão, né? Uma lesão alveolar por conta desse excesso de água. Você começa a ocorrer ali um processo inflamatório, um efeito osmótico, onde você tem, né, passagem de água do meio menos para o mais concentrado, rompe aquela membrana que tem no alvéolo, aumenta essa permeabilidade capilar, saindo água do meio, né? Entra para o meio extracelular, causando o quê? O edema pulmonar. Isso acontece muito rapidamente. Esse edema ocorre, diminui a troca de oxigênio, tá? E esse indivíduo entra num quadro aí, né, de hipóxia e levando a anóxia também. Esse negócio é bem sério. Por isso que o indivíduo ele morre rapidamente se ele não for retirado, né, desse local aí onde ele esteja submerso. Tá? Fatores aí que possam, né, contribuir para a submersão, ou seja, para o indivíduo ficar embaixo da água. Supervisão inadequada, nós vamos discutir cada um deles, né? O cara às vezes não consegue nadar, ele pode desmaiar mesmo estando em água rasa, olha só. O cara pode cair em água gelada, questões relacionadas à idade, ou muito velhinho, tá? Ou principalmente crianças. O sexo interfere, né? Vamos discutir um pouquinho. O local onde ele se afoga, utilização de substâncias, álcools e drogas, se ele tem alguma doença associada, se ele sofreu algum trauma, tá? O abuso da criança, tá? Porque às vezes a criança está sem supervisão, vamos pensar, e quadros de hipotermia. Então vamos entender o que é a supervisão inadequada. Situações aí que podem favorecer o indivíduo ficar submerso. Vamos pensar em crianças que às vezes ficam brincando em locais onde os pais não fazem a supervisão adequada. Casas que têm piscina, muitas vezes tem um balde lá na casa, uma bacia com água, criança pequenininha vai lá e questão de segundos pode cair na piscina. Então, a supervisão inadequada favorece aí a submersão. Capacidade de nadar, que na realidade é o quanto o indivíduo, às vezes o cara fala assim, eu vou para a praia, eu vou chegar até o outro lado onde tem uma ilha. Às vezes ele não tem essa condição física para chegar até lá, ele até sabe nadar. Só que ele nada um pouco, ele fadiga, ele cansa e ele pode entrar numa situação onde ele pode se afogar. Desmaiar em água rasa, olha que interessante. Muitas vezes o indivíduo, ele para permanecer um longo tempo nadando, o que ele faz? Ele hiperventila antes de ficar submerso embaixo d'água, porque diminui a concentração de CO2. Porque o CO2 né? O CO2 ele estimula a respiração. Aí se ele hiperventilar, o que acontece? Ele prende a respiração, diminui um pouco a taxa de CO2 e ele consegue ficar um pouco mais tempo sem respirar. Aí fica embaixo d'água.
Só que ele não pensa o seguinte, o oxigênio ele também está diminuído. Então, dependendo do tempo que ele ficar submerso, ele pode ter um rebaixamento do nível de consciência e desmaiar. Por conta disso, ele pode se afogar. Tá? A imersão acidental, cair em locais onde a água é gelada. O que acontece? O frio ele tem um efeito desastroso e devastador. Pode causar vasoconstrição e o organismo pode entrar em colapso. Tá? Então, a gente tem alguns efeitos adversos aí, pensando em respiratório, cardiovascular, em água gelada, e isso é muito importante. Tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso aí. A idade é mais comum em jovens e crianças, né? Até por conta da supervisão inadequada aí. Ou, de repente, até um idoso, se a gente parar para pensar, porque às vezes ele não tem mais aquela condição física para ficar nadando e às vezes ele pode fadigar também. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, olha só essa criança, como ela se acidentou porque não tinha supervisão próxima. Ela brinca, vai para um lado, vai para um outro, e não tem nenhum adulto supervisionando essa criança. E criança é curiosa, ela não tem noção do que está acontecendo. Ela viu água, ela imagina que ali é o local que ela possa brincar. E ela faz todo o esforço para subir, vejam só. Mexe, põe a mão na água. Isso foi uma câmera de segurança que filmou. E aí você fala, poxa, mas não tinha ninguém olhando essa câmera de segurança? Nem sempre as câmeras, elas ficam filmando aí durante 24 horas, mas as pessoas vão acessar a imagem somente se houver necessidade, né? Não que tenha alguém supervisionando a filmagem todo o tempo. Olha só, ela conseguiu subir. E brinca com a água. Que perigo. Faz uma graça, vai para um lado, vai para o outro. Infelizmente, pessoal, isso é muito comum em casas que têm piscinas, né? E aquilo que eu falei para vocês, eventualmente aí, ai, caiu. Aqui começa o desespero. Veja que ela fica submersa, mas ela fica se batendo e tenta, de alguma maneira, se agarrar em alguma coisa. E ela vai fadigando, até porque ela está aspirando aí água, né? Vias aéreas aí, pela boca, nariz, a água vai entrando. E não aparece ninguém. Imagina o desespero de quem está se afogando. Deve ser algo bem traumático. Perceba que agora elas quase não se bate mais, porque vai perdendo a consciência. E nada de chegar alguma pessoa. Até que chega uma criança, viu? Desesperador, né, pessoal? Desesperador. Mas infelizmente é algo que é comum. Veja o despreparo de quem também está socorrendo, né? Certo? Sexo, né? Quando a gente fala em sexo é que normalmente os homens se afogam muito mais que as mulheres. Até porque os homens abusam muito mais, né? Relacionados à idade, as atividades, muitas vezes, consumo de água, e o comportamento de risco do homem é maior do que a da mulher também, né? Aqui a gente tem um outro vídeo
de como os jovens aí abusam. Olha só. As brincadeiras que podem causar o trauma e associar ao trauma o afogamento. I would definitely do this too. I would just do two. Waller. I'm ready for you, Waller. Fuck it. Fuck it! Slow, baby, slow! Oh, shit! Por isso que dizem que o homem se afoga muito mais, né? O comportamento de risco do homem é bem maior do que o da mulher. About to do a backflip, and he's gonna do it, baby. 1, 2, 3, and fuck it. Bateu a cabeça. Bate a cabeça, perde a consciência, morre afogado. Aqui é outro vídeo das brincadeiras, olha só. Trauma que pode estar associado aí ao afogamento. Localização, né? Aquilo que a gente comentou lá. O indivíduo ele pode submergir, né? Se afogar aí em águas naturais, piscinas, tá? Em qualquer lugar, áreas urbanas, áreas rurais. Então tem um local específico. Dentro de casa é muito comum crianças, como eu falei, em balde, né? Tá? Então onde há água a gente tem que ficar atento. Outra questão, utilização aí, né? O abuso de álcool e drogas. São responsáveis aí, as pessoas bebem, perde um pouco de discernimento aí das coisas e infelizmente aí, além de outros tipos de trauma, eles podem também se afogar, que é muito comum. Tá? Doenças também que o indivíduo pode estar, além do trauma, o indivíduo às vezes ele tem algum problema de saúde associado e às vezes esse problema de saúde pode proporcionar aí uma descompensação e esse indivíduo se afogar. Então o cara pode estar brincando na piscina, no mar, e pode ter uma crise de hipoglicemia e desmaiar. O cara pode estar dentro da água e infartar, pode ter uma arritmia. Quadros depressivos, tá? O cara está triste, o cara está lá, o cara entra na água profunda e não percebe. O indivíduo já tem uma tendência suicida, o indivíduo pode desmaiar. Então olha quantas situações aí, tá? Podem estar associadas aí ao afogamento. Quando eu falo em abuso infantil, está diretamente relacionado aí a criança, ela quer brincar. Se vocês perceberam lá, naquela filmagem, ela não vê a noção do perigo, ela abusa, ela vai, ela quer brincar. Isso é comum tanto em piscina, como eventualmente, como eu falei para vocês, em baldes e banheiras nas residências. Tá? Hipotermia. O que acontece? O indivíduo ele fica muito tempo dentro da água, né? A água normalmente ela tem uma temperatura muito mais baixa que nossa temperatura corporal. Então, quanto mais tempo o indivíduo ficar dentro da água, mais frio, né, esse organismo vai ficar. Então, o quadro de hipotermia pode comprometer aí o quadro fisiológico aí e metabólico desse paciente. Tá? Fatores aí que influenciam o prognóstico, a possibilidade de melhora ou até cura. Tá? Quando esse indivíduo ele fica submerso em água gelada, olha só. Idade, o tempo que ele ficou embaixo da água, a temperatura da água, se ele lutou para sair de dentro daquela água, a qualidade da água, vamos pensar, e aí os esforços que as pessoas, como que as pessoas fizeram aí as manobras de atendimento pré-hospitalar dele, tá? E se ele tinha alguma doença ou não. Vamos pensar, a idade. Aqui, ó. Quanto maior a massa corporal, mais tempo, vamos pensar, maior a massa corporal, o indivíduo ele demora um pouco mais para esfriar, tá? Quanto menor a massa corporal, mais frio ele fica, tá? E às vezes essa questão da hipotermia pode causar algumas lesões importantes aí que são irreversíveis, tá? Porém, para a questão neurológica, a água gelada ela causa menos lesão neurológica nesse paciente do que uma água mais aquecida, só para vocês saberem. Tá? Existem até situações onde o indivíduo, diante de alguns problemas, algumas patologias, ele é submetido à hipotermia terapêutica. Tá? Você infunde aí uma solução fisiológica a uma temperatura mais fria, justamente para proteger esses neurônios aí. Tá? Mas, enfim, é outra demanda, é outra aula. O tempo. Quanto menor o tempo que ele fica dentro d'água, menor a questão da hipóxia. Tá? A temperatura. Quanto mais fria a água, mais problemas a gente tem aí, vamos pensar, mais chance desse indivíduo se afogar, como a gente falou. As pessoas que ficam muito tempo dentro da água se batendo, tá? Esse mecanismo de estresse, de se bater,
depois que eu retiro esse cara da água para tentar reanimá-lo, eu tenho a chance de sucesso é menor, porque o próprio organismo ele libera no momento de tensão, tá? Alguns hormônios, os hormônios de estresse e mediadores inflamatórios, conforme também o cara vai se afogando. Isso pode interferir aí em alguns mecanismos, em algumas situações, tanto neurológicas, cardíacas, enfim, tá? Que pode comprometer aí o sucesso da reanimação dele. Qualidade da água, que a gente tem que pensar. O cara se afogar numa água limpa é diferente dele se afogar de repente numa água, uma água contaminada, numa água de um rio, vamos pensar num rio Tietê, tá? Que é extremamente poluído. Então, a qualidade da água também pode comprometer ou não aí o sucesso da reanimação e o comprometimento pós-reanimação desse indivíduo aí também. Tá? Qualidade da reanimação cardiopulmonar, quando a gente pensa em RCP, reanimação, o indivíduo evolui para uma parada cardíaca, tem que ser muito bem feita essas manobras de reanimação. Até porque é um conjunto de situações que fazem com que esse coração volte a bater de forma adequada. Então, todas essas circunstâncias podem ser responsáveis pelo sucesso ou não aí e pela sobrevida desse indivíduo. Então, tem que ter qualidade nessa RCP. Depois a gente vai dar uma olhadinha, depois eu quero que vocês deem uma olhada na aula de RCP, tá? Que a gente vai postar. Tá? E lesões aí ou doenças associadas, aquilo que a gente falou. O cara se afoga e, consequentemente, ele já tem outro problema de saúde associado, isso pode comprometer e piorar o quadro clínico desse paciente. Tá? Quando eu falo em afogamento, ele tem uma classificação. Conforme o grau, ou seja, conforme a situação, como a vítima se apresenta, né? Ele tem uma probabilidade maior de morte ou não. Grau 1, olha lá. O paciente tem tosse, sem espuma na boca ou nariz. Então, 0% de evoluir a óbito por conta disso, do afogamento. Grau 2, pouca espuma em boca ou nariz. Então, ele tem 1% possibilidade de evoluir a óbito por afogamento. Grau 3, muita espuma em boca ou nariz, mas tem pulso, 4 a 5% de probabilidade. Grau 4, muita espuma em boca ou nariz, sem pulso, e 18 a 22% de evoluir a óbito por afogamento. Grau 5, já está em parada respiratória, tem pulso, tá? E os sinais de circulação ainda são positivos, pressão arterial, no caso aqui, né? De 31 a 44% de evoluir a óbito. E grau 6, o cara já está em parada cardiorrespiratória, então ele tem de 88 a 95 ou 93% de possibilidade de evoluir a óbito por afogamento. Então, é alto, tá, gente? Então, para a gente poder, você se deparou com um paciente um indivíduo, que esteja se afogando. Se você for aquele cara curioso, aquele cara que vai dar uma de herói, você morre junto com ele. Mesmo você sabendo nadar. Por quê? As pessoas que estão dentro da água se afogando, elas entram em pânico. E eu falo para vocês, as pessoas naquele desespero, se você não souber como se aproximar dela, ela vai se atracar em você como um mecanismo de segurança para ela, e os dois ficam atacados, você não consegue se soltar dela, e existe uma possibilidade grande aí dos dois se afogarem. Existem muitos casos, que às vezes uma pessoa está se afogando, a outra vai tentar salvar, mesmo sabendo nadar, e de repente as duas ficam submersas, quando, né, o grupamento lá de salva-vidas vão tentar fazer o resgate das vítimas, então os dois em óbito e muitas vezes estão grudados, estão abraçados lá. Por quê? A força de um, né, segurou o outro. Tá? Então, primeiro, como que eu faço para me aproximar? Tá? Se você se aproxima, se você vai jogar uma corda, um pedaço de madeira, um remo, qualquer coisa que você esteja perto, para a pessoa se agarrar e você vai puxá-la. Tá bom? Vai jogar um colete salva-vidas. Então, essa é que é a ideia, não eu me aproximar. Ok? Você vai rebocar a vítima, né? Você tem que saber rebocar com segurança. Hoje, você vai na praia, as pessoas fazem o reboque com barcos, com jet ski. Então, tem uma maneira adequada para fazer isso. Tá? Isso é muito importante. Então, você não vai com a cara e com a coragem e fala assim, eu vou salvar a pessoa. Porque senão você pode ser uma vítima também, que ela vai te segurar. E é muito comum as pessoas se agarrarem. Então, tem que ser pessoas treinadas para esse tipo de salvamento. Se você não for treinado, o máximo que você vai tentar fazer é tentar resgatar essa pessoa jogando um salva-vidas, uma corda, um pedaço de madeira, para a pessoa se agarrar e você vai puxá-la. Ok? É assim. Aí você conseguiu tirar essa pessoa da água e trouxe lá para a terra. Vamos pensar, tirou da água, ótimo.
E como que essa pessoa vai chegar? Muitas vezes, se ela estiver consciente, conversando, você vai deitá-la para ela descansar, tá? Em posição horizontal, dorsal, de barriga para cima, tá? Para ela poder descansar dessa fadiga, porque imagina o tempo que ela lutou, né? Que ela lutou dentro daquela água. Só que essa pessoa, ao invés de estar consciente, ela pode estar o quê? Inconsciente. Só que se ela estiver inconsciente respirando, eu vou colocá-la em posição lateral de segurança. Tá? Mas qual lado? Direito ou esquerdo? Para pessoas afogadas, a posição lateral de segurança é do lado direito que eu vou colocar. Por que eu coloco ela em posição lateral de segurança do lado direito? Porque, teoricamente, ela está inconsciente. Então, teoricamente, ela está respirando, mas entrou água. Ela aspirou água. Então, o que acontece? O lado que mais entra água é o lado direito. Por quê? Pela própria anatomia. Porque os brônquios, eles são mais verticalizados. Então, já que entrou mais água do lado direito, eu deixo ela do lado direito, por quê? Teoricamente, a respiração aí daquele lado não vai ocorrer de forma tão adequada. Então, eu sacrifico o lado direito. Então, pacientes inconscientes estão respirando quando eu tiro da água, posição lateral de segurança à direita. Tá? Até para ela não, né, se por acaso vomitar, alguma coisa do tipo, não broncoaspirar mais ainda. Se ela estiver inconsciente sem respirar, porém, ela tem pulso, faço respiração boca a boca, que eu preciso ventilar. Se ela está inconsciente, sem respirar, e o coração está parado, então ela está tendo uma parada cardiorrespiratória. Então eu inicio as manobras de reanimação com compressão torácica. Certo, pessoal? Então espero que vocês aproveitem a aula. Ok? Qualquer dúvida é só mandar alguma mensagem, estamos à disposição. E um grande abraço. Até a próxima.